últimos dias têm sido bastante corridos, muita coisa aconteceu, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e nós geralmente começamos o nosso programa Paulo Figueiredo Show por uma pauta nacional. Mas hoje eu vou dar uma bagunçada no coreto, vou inverter, começando falando do que aconteceu aqui fora, porque isso tem enormes repercussões para o que está acontecendo aí dentro. E eu acho que a imprensa não deu a devida atenção ao que vem acontecendo, porque eu venho avisando há muito tempo que o comportamento do Supremo Tribunal Federal, do governo brasileiro, do governo Lula, e do próprio Congresso brasileiro, em relação às empresas de tecnologia americanas, colocaria o Brasil em uma rota de colisão com os Estados Unidos. Eu sempre disse, o Brasil, a onda da censura do Brasil era uma onda global na qual Alexandre de Moraes surfava, e vinha um tsunami na sua direção. O tsunami chegou. O Brasil vem praticando uma série de violações contra empresas sob a jurisdição dos Estados Unidos, que vêm sendo censuradas em repetidos casos, pressionadas a entregar dados privados de pessoas que estão debaixo da jurisdição americana. Ora, nós tivemos um caso desse há poucos meses, em que o pseudo-juiz Alexandre de Moraes determinou, por exemplo, que o X e a Meta entregassem dados pessoais do Alan dos Santos, um jornalista asilado político em solo americano e, portanto, debaixo da proteção, sob a proteção da Constituição dos Estados Unidos. Nós tivemos também, é claro, o julgamento do Marco Civil da Internet, que inaugurou um novo capítulo de censura nas redes sociais, sem que sequer seja necessário mais uma autorização judicial. Isso sem falar nas inúmeras censuras contra residentes permanentes, pessoas legalmente residentes nos Estados Unidos e cidadãos americanos, como foi o caso, por exemplo, do Rodrigo Constantino, da Ludmila Lins Grilo, do meu caso propriamente dito, e por aí vai. O próprio presidente Trump utilizou essa como uma das bases para a sua declaração de emergência econômica no dia 30 de julho, que trouxe as tarifas ao Brasil. E, nesse sentido, eu quero trazer ao programa uma notícia muito importante de dentro do governo Trump. Algo que foi pouquíssimo noticiado no Brasil. Na última quinta-feira, o Andrew Ferguson, presidente da Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, o órgão responsável pela proteção do consumidor americano contra práticas comerciais enganosas ou desleais, ele enviou uma carta para todas as Big Tech, as grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Estou falando aqui de Meta, Google, X, Microsoft, Apple e etc. E o que diz a carta? Os americanos prezam, com razão, pela primeira emenda e sua garantia de liberdade de expressão. Compreendemos que a grandeza e a prosperidade da América decorrem, em grande medida, de seu zelo inabalável pelo livre intercâmbio de ideias. E isso tem a ver até com o que eu disse ontem, na minha entrevista no Metrópolis, né? As pessoas, Paulo, vale a pena você ter problemas na economia para lutar contra a ditadura? Ora, uma economia só pode inovar se houver livre intercâmbio de ideias. A China, por exemplo, tem uma dificuldade enorme com inovação, tem que roubar a propriedade intelectual desenvolvida onde? Em países como os Estados Unidos, que têm livre intercâmbio de ideia. Então, essa escolha entre liberdade e economia, essa é uma escolha falsa. Não há economia próspera sem o inabalável intercâmbio de ideias que diz aqui essa carta. Que continua. Sabemos, assim como sabia Benjamin Franklin, aos 16 anos, quando escreveu no The England Courant sobre a persona de uma viúva de meia-idade chamada Silence Dogwood, que, abre aspas, sem liberdade de pensamento não pode haver sabedoria e não pode haver liberdade pública sem liberdade de expressão. Continua a carta. No século XXI, as praças públicas nas quais os cidadãos se reúnem para trocar ideias e engajar-se em debates vivos passaram a incluir também as plataformas online. E porque tais plataformas se tornaram tão cruciais para o discurso público, a censura generalizada na internet nos últimos anos tem indignado o povo americano. Não apenas cidadãos foram censurados e expulsos dessas plataformas por expressarem opiniões e crenças que não eram compartilhadas por uma pequena elite do Vale do Silício, mas a administração anterior atuou ativamente para incentivar tal censura. E aqui vale uma explicação. Enquanto
no Brasil, o grande promotor da censura era o TSE, a ponto das empresas de tecnologia se chocarem, boa parte da censura ocorreu por conta e vontade das próprias empresas de tecnologia. Nos Estados Unidos, em vez de ordens do Alexandre de Moraes, você tinha pressão de bastidores da administração Trump. Mas é o mesmo fenômeno global. Ora, lembre-se, veio das próprias plataformas de rede social, em 2017, 2018, começarem a mudar os seus termos de serviço para incluírem discurso de ódio, desinformação, esses termos que depois acabaram incorporados pelo TSE. Então é a isso que o FTC está respondendo aqui. É a isso que ele está dizendo, olha, redes sociais, durante muito tempo, vocês censuraram porque vocês não gostavam das ideias da população. Isso precisa acabar. E eles continuam. O presidente Trump pôs fim de maneira célere à instrumentalização do governo federal contra americanos e suas liberdades. Mas governos estrangeiros, prestem atenção nessa parte, porque vocês acham que eu estou falando de uma pauta americana, mas tcharam, na verdade eu não estou falando de uma pauta brasileira, porque vejam este trecho. E eu acho admirável que isso tenha sido tão pouco explorado no Brasil. Vejam. Mas governos estrangeiros representam ameaças emergentes e contínuas ao livre intercâmbio de ideias. Empresas podem estar censurando cidadãos americanos em resposta às leis, exigências ou expectativas de exigências de potências estrangeiras. O que estão dizendo aqui? Ora, americanos têm acabado sofrendo censura por conta de legislações de outros países.